Boa tarde, turma. Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre indução eletromagnética e como ela afeta a produção de eletricidade em larga escala, o que obviamente afeta o nosso dia a dia. Vamos lá. Primeiro conceito importante que a gente vai precisar entender antes de seguir adiante é a ideia de fluxo magnético. O fluxo ele tem a ver com a quantidade de linhas de campo que estão passando dentro de algum circuito. Então aqui, na minha situação exemplo, eu coloquei um quadrado, um retângulo, e dá para ver as linhas de campo. Porém, se eu girar esse circuito elétrico aqui, ou essa placa, vocês vão perceber que a quantidade de linhas que passa por dentro vai aumentar ou diminuir. É por isso que o ângulo também é importante. Então, para saber a quantidade de linhas de campo que estão passando dentro do meu circuito, da minha espira, do meu sistema, a primeira coisa que eu vou precisar determinar é quanto de campo magnético eu tenho. Então, o B é uma coisa importante. Quanto mais B, mais fluxo, ou seja, quanto mais campo, mais fluxo. O segundo fator importante vai ser a área de contato. E aí é importante lembrar que se eu tiver um circuito, você calcula a área do circuito geometricamente normal. Se você tiver uma espira, dá para calcular a área da espira também. Se você tiver uma bobina, aí você vai precisar calcular a área de uma espira e multiplicar pelo número de voltas que essa bobina tem. Tá? E o ângulo. Então, de forma muito simples, o meu fluxo ele depende desses três fatores. Então, eu tenho três jeitos de mudar o fluxo, que é mudar o campo, mudar a área ou mudar o ângulo. Daqui a pouco essa informação de como mudar o fluxo ela vai ser bem importante para a gente aqui na nossa ideia. Então, a letra φ vai ser o fluxo magnético, a letra B a gente já está acostumado, é o módulo do campo magnético, A vai ser a área e θ vai ser o ângulo formado entre a reta normal, que é essa retinha aqui, tá? Essa reta aqui é a reta normal ao plano, e o campo magnético que está nesse sentido. Então aqui a gente tem esse ângulo, cada questão vai ter uma situação mais prática. A unidade de medida do fluxo vai ser Weber, símbolo WB. Então bem simples aí da gente lembrar. Vamos adiante. Entendendo bem o que é o fluxo, a gente passa para a próxima parte, que é efetivamente o conceito de indução eletromagnética. Nessa parte, a gente vai precisar levar em consideração duas leis físicas básicas que vão nos ajudar aí nesse entendimento. A primeira lei vai ser a lei de Faraday. A lei de Faraday ela diz o seguinte, que o fluxo magnético, toda vez que ele sofrer uma variação, toda vez que ele mudar para cima ou para baixo, vai surgir uma corrente induzida, uma força eletromotriz induzida. Então, se eu tiver um circuito e de alguma forma o fluxo magnético variar nesse circuito, automaticamente vai surgir aí uma força eletromotriz induzida e, como consequência, uma corrente elétrica induzida. A lei de Lenz ela vem para completar o que a lei de Faraday diz. Então, o que a lei de Lenz fala é, bom, sim, a gente sabe que vai ter uma variação, que uma variação de fluxo vai gerar uma corrente induzida ou uma força induzida, mas o que a lei de Lenz completa é o sentido da corrente elétrica gerada nesse processo, ele vai se opor à causa que lhe deu origem. Então, vamos supor que eu tenho um exemplo, um campo vindo nessa direção. Então, o B está para cá. E você tem aqui vamos pensar num solenoide. Finjam que ele está retinho e bonitinho. Daqui, o sentido da corrente vai ser de modo que ele crie um campo para cá. Ou seja, a corrente induzida vai tentar criar um campo na direção oposta da variação que ele sofreu. Então, dessa forma, a gente vai entender como isso funciona para a geração de eletricidade, já que muitos dos geradores vão utilizar esse tipo de processo aqui na produção de eletricidade. A lei de Faraday, a versão matemática dela, está aqui para a gente discutir de forma bem simples. Olha só, eu tenho esse epsilon, que é a nossa força eletromotriz, ele vai ser a variação de fluxo
dividido pela variação de tempo. Esse sinalzinho de menos aqui, ele tem a ver com a lei de Lenz. Como vocês lembram, a lei de Lenz diz que essa variação vai se opor. Na verdade, essa corrente induzida vai se opor à variação que lhe deu origem. É por isso que na hora de calcular essa força eletromotriz induzida tem esse sinal de menos. Então, nesse tipo de questão, eu precisaria calcular o fluxo no início, o fluxo no final, fazer um ΔΦ e dividir pelo tempo. E o resultado já seria a minha força eletromotriz induzida, que, como a gente lembra, força eletromotriz induzida é dada em volts, porque é tensão elétrica, é a mesma coisa que diferença de potencial. Então, aqui a gente tem um exemplo onde eu poderia aplicar a nossa lei de Faraday. E a ideia aqui é bem simples. Eu tenho trilhos, tudo aqui é condutor, tá? Então, eu tenho esses trilhos que vão aqui de G, vão passar por E, por F até o H. E tem essa barra CD. Essa barra aqui, ela vai poder rolar, ou seja, então, imagina um negócio circular rolando num trilho que vai ser o meu circuito. Dessa forma, na hora que ela se move para cá, nessa direção que foi colocada aqui, o que vai acontecer é o seguinte: o campo está para dentro e quando a área aumenta, o que está acontecendo é que tem mais campo entrando. À medida que esse CD for passar por esse lado do ponto, para esse lado do meu circuito, eu vou ter mais linhas de campo passando por dentro do meu circuito. Então, eu estou aumentando o campo para dentro. Quando eu aumento o campo para dentro, esse circuito ele vai tentar criar uma corrente que se opõe a isso. Ou seja, uma corrente que cria um campo para fora. Por isso que esse é o meu sentido da corrente induzida. Tá? A corrente induzida vai vir para cá, tá? Justamente porque é nesse sentido que eu vou conseguir me opor a essa variação de fluxo. Então, só repassando a ideia. Estão aumentando as linhas de campo para dentro, então eu tenho que criar uma corrente que vai gerar um campo que se opõe à variação de campo que foi sofrida nesse exemplo. Beleza? Muita atenção para não confundir nesse item. Então, para aquela situação do exemplo anterior, a gente poderia calcular o nosso campo usando essa equação aqui. O nosso campo não. A nossa força eletromotriz induzida usando essa equação. Que é campo vezes o comprimento da barra vezes a velocidade. Isso por quê? Porque é a área que está aumentando. Então, na hora que você pensa que o negócio está vindo para cá e que ele vai estar disposto assim, num trilho, o que você vai perceber é que quando ele andou essa distância, ele percorreu essa área. Então, essa é a área que aumentou. Tá? Isso aqui é basicamente velocidade vezes tempo. Isso aqui é o L. Então, se eu aplicar isso aqui, esse raciocínio dentro daquela minha equação para o fluxo magnético, ou para a variação de fluxo na lei de Lenz, a gente vai chegar exatamente nessa equação. É claro que na hora de uma questão você não precisaria fazer esse raciocínio todo. O que você vai ter que fazer na prática é aplicar a equação que já está pronta. Então, acaba sendo um pouco mais simples nesse ponto. Só para repassar as ideias que a gente já apresentou. O fluxo ele é o produto entre o campo, a área e o cosseno do ângulo. Então, esse é o nosso fluxo. Quais são as formas que ele tem de mudar? Eu posso mexer no B, que é o campo. Eu posso aproximar um ímã, afastar um ímã. Eu posso mexer na área, que foi o que a gente fez no exemplo anterior. Ou posso mudar o ângulo, que é uma opção bem interessante, já que a gente consegue criar uma geração contínua em alguns casos. E aí a gente chega no gerador de corrente alternada, que é nosso próximo tópico. Qual é a ideia aqui? Eu coloco dois ímãs nas bordas. Aqui na imagem tem o norte e o sul separados, mas eu tenho que sempre que lembrar que se aqui está o norte, desse outro lado tem um sul, se aqui está o sul, desse outro lado tem o norte. Só para a gente não ficar pensando que eu tenho só o norte ou só o sul. Tá?
E aí eu coloco uma bobina. Aqui está uma versão bem simplificada da nossa bobina. Numa usina hidrelétrica, por exemplo, a gente tem bobinas bem maiores do que essa. E aí o meu sistema está ligado, esses anéis coletores, e esse sistema inteiro vai estar ligado numa turbina, numa hélice, alguma coisa do tipo. E aí a ideia é que quando gire, essa bobina gira junto e o ângulo vai sofrer variação. Com essa variação de ângulo, a gente vai encontrar aqui a modificação no fluxo continuamente. A equação que vai me dar essa variação, ou a força eletromotriz, vai ser essa daqui de baixo. A gente não vai mexer com dedução dessa equação, porque ela envolve um pouco de cálculo diferencial, que não é foco do ensino médio. Aqueles que tiverem o privilégio de estudar alguma coisa de exatas vão aprofundar um pouco melhor nesse assunto. Mas a ideia aqui é bem simples. Eu vou estar continuamente mudando esse ângulo. Então, esse processo ele é especialmente importante para a gente, porque a nossa energia no nosso país, a maior parte dela é produzida por fonte hidrelétrica. Ou seja, você deixa um cano gigante, bota uma turbina lá dentro, na hora que a água passa, vai girar essa hélice, essa turbina, e com isso vai fazer girar esse sistema inteiro. E aí o ângulo vai estar o tempo todo mudando. E a consequência disso é que eu vou criar corrente. Só que esse ângulo, senos e cossenos, tá? Essa mudança de seno para cosseno tem a ver com cálculo diferencial que a gente não vai aprofundar. Mas olha só, se eu pensar no meu seno, um gráfico de seno ou de cosseno, só muda de onde começa, mas a ideia é a mesma. Eu tenho aqui um zero, para cima é positivo e para baixo é negativo. Então ela tem mais 1 aqui como ponto máximo e ela tem o menos 1 aqui como ponto mínimo. Tá? É claro que no caso, quando a gente pensa na nossa eletricidade, isso aqui tudo vai me dizer qual é a voltagem máxima e qual é a mínima. Você vai estar multiplicando por mais 1 ou menos 1. E aí o resultado é a corrente alternada. Já que o meu gráfico ora é positivo, ora é negativo, a minha corrente elétrica ora vai para um lado, ora vai para o outro. É por isso que quando eu tenho uma tomada, não faz diferença em que lado que eu coloco no buraco da tomada. Então, quando eu tenho o conector, se eu pegar ele e girar, ele continua funcionando, porque a minha corrente ela não vai só de um lado para o outro. Ela vai de um para o outro e ela vai de outro para o um. Tá? É diferente de uma pilha. A pilha tem o mais fixo e tem o menos fixo. Se eu ligar a pilha ao contrário, o aparelho não vai funcionar, porque é corrente contínua. Para aparelhos de corrente contínua, eu só posso ligar no sentido correto, no sentido que ele funciona. Para a corrente alternada, não tem o sentido correto, porque a minha corrente ela fica fazendo esse movimento de vai e volta. Por isso o nome de corrente alternada. Ainda usando esse mesmo princípio, a gente pode transformar a voltagem. É muito comum a gente ter um aparelho que funciona em 110, numa rede de 220 ou até o contrário. Aqui em Brasília a gente usa 220, então se eu tiver um aparelho 110 eu vou precisar de algum transformador para fazer esse processo funcionar. A gente tem estabilizadores, transformadores que têm um mecanismo às vezes um pouco mais complicado, mas quando eu penso simplesmente no transformador, a ideia mais essencial é essa daqui, ó. Olha só. Aqui eu tenho um transformador. Eu tenho um núcleo de ferro e aí eu tenho uma bobina de cada lado. É claro, essa bobina está fechada aqui, porque se eu ficar brincando e pegar nessa bobina eu vou tomar um choque. Mas a ideia aqui é relativamente simples. Eu tenho uma quantidade diferente de voltas em cada lado dessa bobina. Tá? Então, o NP é o número primário. Então, nossas voltas aqui, nossa espira principal, a primária. E aqui eu tenho a espira secundária. Essa diferença, essa mudança entre primária e secundária, ela vai mudar o fluxo. Por quê? Porque ela está mexendo na área. Por mais que eu tenha coisas iguais, nesse primeiro exemplo eu tenho quantas voltas? Eu tenho 1, 2, 3, 4 voltas. Nesse outro lado eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas. Então, na prática, quando eu penso naquela equação de fluxo, B vezes A vezes cosseno, ou cosseno de θ, o que está acontecendo aqui? O que eu estou fazendo aqui é só
modificando o meu fluxo. Se eu tenho uma variação, e aí a ideia do transformador só vai funcionar para corrente alternada, não vai funcionar para corrente contínua. Então, eu tenho uma voltagem aqui de 110. O que vai acontecer? Como eu vou dobrar essa área, eu vou dobrar esse fluxo. Então, eu tenho um material ferromagnético, ele vai gerar um fluxo nesse material, e esse fluxo vai ser passado para o outro lado. Então, desse lado, ele vai receber o fluxo que veio daqui. Só que aqui o fluxo foi gerado por 4 espiras. Aqui, o fluxo vai ser gerado por 8 espiras. Então, o processo é semelhante, tá? Mas vai ter uma diferença de proporção. E essa diferença, literalmente, pode ser resolvida com regra de 3. Tensão 1 sobre tensão 2 é igual ao número de voltas 1 sobre o número de volta 2. Então, nesse meu exemplo aqui, simples, se aqui é 110 e eu dobrei o número de espiras, eu vou ter 220 do outro lado. Então, seria essa a ideia. Se eu ligar ele ao contrário, aí eu transformo de 220 para 110, ou de 110 para 55. A ideia é bem simples. Tá? Por motivos matemáticos, quando eu vou fazer essa regra de 3 para a corrente elétrica, a gente cai numa proporção que é inversa. Tá? Então, fica N1 sobre N2 é igual a I2 sobre I1, que é só esse detalhe para vocês ficarem atentos. Daí a gente pode analisar como funcionaria um sistema de eletricidade inteira. A gente começa ali no gerador. Aqui eu tenho a versão simplificada, a versão pequena da nossa usina hidrelétrica, que é uma roda d'água. O princípio de funcionamento é o mesmo. Tá? Ela vai criar uma força eletromotriz induzida com uma certa tensão elétrica. Essa tensão ela vai ser transformada, porque nas redes de transmissão eu preciso de corrente maior. Então, a gente aumenta essa voltagem para as redes de transmissão. E quando chega próximo às residências, a gente reduz novamente essa tensão elétrica para que não queime os aparelhos. Então, o caminho que a eletricidade faz desde a sua geração até a hora que ela chega na nossa residência. Tá? Só para complementar, quando a gente fala de geração, o exemplo que eu dei foi de hidrelétrica, mas na prática eu posso usar esse mesmo processo para energia eólica, a diferença é que ao invés de uma roda d'água seria um catavento, ou eu posso usar uma usina nuclear. Aí a diferença é que ao invés de usar a gravidade para puxar a água para baixo, eu vou usar a quebra de um átomo para gerar energia, ferver a água e aumentar a pressão nas turbinas para fazer o processo acontecer. Então, independente da forma como a gente produza essa eletricidade que a gente utiliza nas tomadas, ela vai envolver um processo de indução magnética sim. Tá? Então, por hoje o que eu tinha era isso. Bons estudos